Só achei aí, Mai. Sim, a gente já está contando com 110 participantes aqui, Rafa. Quando você quiser, a gente começa. Vamos começar. José Rivaí também. Já podemos? Por mim, tranquilo. Vamos lá. Perfeito, então. Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje para tratar desse tema, que é o continente africano, né? Um novo olhar que a gente quer dar para esse continente que é tão grande, tão heterogêneo. Eu sou Maiara Santana, sou associada da área trabalhista do Veirano, sou membro do Comitê de Diversidade Étnico-Racial e também co-líder do Comitê de Diversidade Socioeconômica. Esse webinar ele faz parte de uma série de debates promovidos pelos 12 maiores escritórios de advocacia do país, né, que hoje fazem a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que foi fundada lá em 2017. O Rafa, inclusive, já estava lá naquela época. Esse projeto, né, essa aliança foi criada justamente para a gente tentar diminuir um pouco da desigualdade racial, da presença das pessoas pretas nos escritórios de advocacia. Lá em 2017, a gente verificou que existia um número ínfimo de pessoas e essa aliança ela quer justamente promover debates, promover práticas que mudem um pouco essa triste realidade que a gente vive, né? Então, hoje a gente conta com a grande presença do José Rivaí, que é professor, doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é professor titular do curso de História e docente permanente do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é autor de diversas obras, como História da África, que é esse livrinho aqui, que eu fiz o dever de casa e li, o Pensamento Africano do século XX e Antigas Sociedades da África Negra. Professor, muito obrigada pela sua presença. Já eu já vou te dar a palavra, tá? Junto com a gente está o Rafa, que eu já comentei, que é um padrinho meu praticamente, né, sócio aqui da área imobiliária do nosso escritório, é um grande líder em todos os temas ligados à diversidade e inclusão, principalmente a questão étnico-racial. O Rafa, ele, como eu disse, foi cofundador da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, ganhou um prêmio do Chambers Diversity and Inclusion em 2019 como Minority Lawyer. É uma pessoa que tem muita propriedade para estar aqui, para debater e ser moderador desse painel junto com o professor José Rivaí. Bom, além desse comitê étnico-racial que a gente comentou, eu vou falar rapidamente que nós temos outros comitês no escritório. A gente tem o comitê para tratar das questões LGBTQIA+, as questões de gênero, socioeconômicas, as questões geracionais também, e recentemente a gente criou um comitê de responsabilidade social e um comitê de ISG, para a gente cada vez mais aprofundar todas essas questões ligadas à diversidade. Eu acho que quando a gente trouxe o tema de hoje, a gente quis, de fato, expandir a ideia ultrapassada que a gente tem sobre o continente africano. Eu acho que o professor José Rivaí é uma pessoa que vai nos dar uma grande aula nesse sentido, né? Lendo o livro dele, eu entendi que de 10 milhões de africanos que foram para o Ocidente, né, professor? Se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. 4 milhões vieram para o Brasil. Ou seja, 40% da população africana que foi mandada para o Ocidente está aqui no nosso país. Ou seja, tem muito de nós da África. Eu acho que esse painel vai ser muito importante para a gente entender e construir as bases, para ter, de fato, mudanças estruturais na nossa sociedade. Eu vou quebrar o protocolo aqui, eu já peço desculpa para vocês, tá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, não briga comigo, uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro do professor José Rivaí é o fato de que a sociedade africana era constituída, né, era organizada de uma forma matrilinear, ou seja, com um protagonismo muito forte da mulher negra. Então, eu, como mulher negra, gostaria muito de saber, professor, em algum momento da sua explanação, como é que a gente saiu de uma sociedade matrilinear, né, para a sociedade patriarcal que a gente tem hoje, né, com essa desigualdade de gênero e racial tão grande.
E, por fim, já estou terminando a minha fala, eu gostaria só de lembrar e chamar a atenção para o fato de que ontem a escola campeã do Rio de Janeiro foi campeã com um tema de Exu, que é um símbolo da cultura e da religião africana. Então, eu acho que a gente não teria um momento melhor para falar sobre isso. Rafa, está contigo. Você acaba de me emocionar, porque a escola campeã é da minha cidade, Duque de Caxias, Grande Rio. Melhor ainda, eu não sabia. Já fico mais feliz ainda de iniciar aqui essa palestra. É a primeira vez que ganhamos o Carnaval. Então, antes de mais nada, muito obrigado a todos aqui pela presença. Obrigado, Maiara, pelas gentis palavras de introdução. Professor José Ivaí, como lhe adiantei aqui inicialmente, para a gente no verão é uma enorme honra poder contar com sua presença para a gente falar sobre África, esse novo olhar sobre o continente africano. E não falo só em nome do Verano, falo em nome da Aliança Jurídica pela Equidade Racial. A Maiara citou a aliança, é uma aliança que foi formada em 2017 por esses 12 escritórios líderes do mercado jurídico brasileiro, né? O Verano, o BMA, o Lefosse, Matos Filho, Pinheiro Neto, Machado Meia, Trent, Demarest, Tosini, Sescom, Felsberg, Stock Forbes. Hoje a gente conta também com a presença do Milbank, junto conosco também, sempre em todas as nossas discussões e conversas, temos a FGV em São Paulo. Eu faço questão, como todos nós sempre fazemos questões sempre de citar o nome um dos outros, eu até anoto no meu caderninho para não esquecer ninguém, porque essa aliança ela foi formada realmente com o intuito do bem, o intuito que todos os nossos escritórios possuem de aumentar a população, o número da população negra nos seus quadros. E a gente vem nesse trabalho árduo desde 2017, estamos já aqui em 2022, e a gente tem conseguido, falo isso com muito orgulho, atingir bons resultados. Obviamente, a gente quer atingir resultados ainda melhores, mas a gente vem conseguindo atingir bons resultados dentro do que nos propusemos a fazer. E hoje, professor, poder contar aqui com sua presença, para todos nós, é uma grande honra. Falar sobre a África é falar da nossa história, como a Maiara falou, e é falar sobre o Brasil, desde 2003, possui uma lei, a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da cultura africana, da cultura afro-brasileira, nas suas escolas públicas e escolas privadas. E foi uma lei que até hoje, se eu não estou enganado, ela demorou ainda e ainda não pegou, né? E um dos motivos, acredito eu, para essa lei não ter pegado, tirando todos os fatores de racismo estrutural que nos acompanham, é também a falta de material didático, né? Também a falta de material pedagógico. E eu sou um cara muito curioso, sempre procurei ler muito sobre esse assunto e tem muito pouco material para a gente ler aqui no Brasil, né? E conversando com um amigo meu, um grande intelectual, Bruno Zulo, que está nos assistindo aqui, tenho certeza, ele indicou o livro do senhor, que é esse livro que eu também faço questão de mostrar, História da África, que eu, a partir do momento que tive acesso a esse livro, devorei ele em 1 minuto e já automaticamente me tornei seu fã. Não só já li História da África, como também estou lendo agora, nesse momento, o Antigas Sociedades Africanas. O professor também está fazendo uma obra em conjunto com o Ney Lopes, né, que dispensa apresentações para todos que estão aqui nesse painel. E eu tenho certeza, um convite que eu queria fazer ao público por favor, desfrutem, porque o que o professor vai nos passar aqui agora é realmente uma aula para nos abrir a cabeça sobre a África, e eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui com uma nova visão do que é esse continente tão pouco explorado por todos nós, e com essa mensagem, né, bem feliz, bem emocionado por tê-lo aqui, professor. Eu queria lhe passar a palavra e convidar também a todo o público, por favor, façam perguntas, escutem aqui atentamente o que vocês tiverem de perguntas aqui, a gente está aqui para passar essas perguntas para o professor. Bom, mais uma vez, obrigado, professor. Palavra do senhor.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas palavras gentis, emocionadas, como tem que ser. Obrigado, Maiara, pela receptividade, pela apresentação generosa, pela questão que já deixa colocada, que é uma questão importante. Obrigado à equipe, à Monique, às demais pessoas que estão dando apoio ao evento e, sobretudo, às pessoas que estão nos acompanhando nessa tarde. Eu recebi com grande alegria o convite para estar aqui com vocês e, como professor, antes de ser pesquisador, tenho que estar onde meu trabalho é necessário, se faz necessário. E acho que, de fato, é necessário que se discuta a África em diferentes setores da sociedade. Na mesma semana em que estou aqui com vocês, estarei numa escola municipal da periferia de Porto Alegre, nesse sábado pela manhã, tratando de assuntos parecidos com esse para alunos de escola pública, na maior parte estudantes negros, que estão pleiteando entrar na universidade. E acho que é um desafio tão grande falar aqui para vocês, quanto falar para esses jovens, e trazer para eles palavras importantes que possam mostrar que há um caminho que precisa ser seguido. Certamente, nós não vamos conseguir, em 1h30 ou 1 hora, dar conta de um conteúdo tão vasto. Então, o papel dessa exposição é mais de sensibilização do que propriamente de formação ou informação. Mas a ideia é fornecer alguns elementos para que possamos pensar o continente africano em outras perspectivas, e eu deixarei o material de apresentação à disposição da Veirano, para que, se quiser, compartilhe com todos e todas vocês. Então, eu peço, por favor, que seja colocado o arquivo em PDF que eu enviei. Não vou me guiar por ele, mas eu trouxe aqui um conjunto de imagens que eu imagino que vão dar sustentação para a narrativa que eu começaria a construir aqui com vocês. Eu dei nome para essa apresentação de O Signo África, ampliando a visão sobre o continente africano. Então, quando eu falo em signo, eu estou pensando aqui no que a África pode simbolizar. E para isso, eu trago uma imagem de um artista africano importante, que é o Omar Victor Diop, que é um fotógrafo senegalês, que tem um trabalho artístico importante na contemporaneidade, que trabalha com a questão da identidade africana. Então, a imagem que vocês estão vendo é o próprio Omar Victor Diop, se colocando na fotografia como um manicongo, né, como um governante do Congo, como um antigo rei do Congo. Então, ele se veste como um antigo rei do Congo, que é o rei Pedro V do Congo, para mostrar o vínculo da África com seu passado, com a sua história. Mas, ao colocar uma bola no pé, ele traz a atualidade dessa fotografia e o quanto os africanos querem jogar o jogo do mundo a partir das suas próprias regras, e não apenas a partir do que é determinado para eles, embora a África sempre foi aberta para o mundo. A ideia que eu tenho nessa exposição é um pouco mostrar como é que isso se faz, como é que a história africana é constituída a partir de uma diversidade extraordinária de culturas, de histórias, de sociedades, mas como também há elementos que a unificam, há elementos que a colocam numa posição de subalternidade e que levam a que intelectuais africanos, lideranças africanos, respondam para o mundo aquilo que a África pode oferecer para o mundo. E a primeira coisa que a África ofereceu para o mundo foi a própria humanidade, uma vez que está acima de dúvida hoje que a África é o berço da humanidade. O continente africano é o continente mais antigo do planeta, né? O espaço do continente africano é o espaço mais antigo do planeta, a Pangeia, né? É da Pangeia, desse continente da Pangeia, que se desprende os demais. Então, a África é anterior já na sua constituição geomorfológica, mas é ali que se dá o processo de hominização, quer dizer, é ali em que, de primatas ou de hominídeos, ao longo dos milhões de anos, se constituiu o Homo sapiens. Antes disso, se constituiu o Homo erectus, o Homo faber. Esse processo completo se observa a partir do continente africano. Então, ela é o berço da humanidade, mas ela é o berço das civilizações também. E é isso que eu quero insistir um pouco com vocês. É impossível, portanto, o slide seguinte, por favor, é impossível, portanto, dar conta de uma quantidade tão grande de informações em tão pouco tempo. Como foi dito pelo Rafael, a partir do momento em que uma lei federal, que é a Lei 10.639, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório em todos os estabelecimentos de ensino
a história africana, afro-brasileira e indígena, foi preciso que os governantes brasileiros fomentassem a publicação de material de informação sobre a África. E de 2003 para cá, aumentou o número de publicações especializadas ou de publicações de divulgação. Eu acho que a mais importante iniciativa de 2003 para cá foi a tradução integral que se fez da coleção História Geral da África, que está colocada aqui, e que está disponível gratuitamente na internet, em 8 volumes. Cada um desses volumes com cerca de 800 páginas. Ao final do material que eu estou apresentando aqui para vocês, vocês vão encontrar o link de acesso. Então, se quiserem depois se aprofundar na história do continente africano, há materiais disponíveis, não muitos, mas há materiais que permitem essa aproximação e esse conhecimento. Assim como há materiais de divulgação, já foram apresentados aqui pelo Rafael, os que eu escrevi, eu tenho essa finalidade de divulgar, assim como a última obra, né, de minha autoria, junto com o Ney Lopes, que acaba de sair, né? Na semana passada foi anunciado o lançamento do Dicionário de História da África, que pega do século XVI a XIX. Então, a gente tem essa intenção de tentar o resgate histórico, porque realmente uma das chaves de entender a contribuição da África para o mundo é devolver a história da África, não só para os africanos e africanas, mas devolver a história da África para todos nós, porque é uma história que é negada, né, que é falsificada, segundo Cheikh Anta Diop. Então, eu não vou conseguir dar conta aqui, em tão pouco tempo, que seja 40 minutos, 1 hora e meia, de falar da história africana. Mas talvez eu possa trazer alguns elementos visuais, alguns elementos informativos, que possam dar para vocês uma ideia da dimensão do que a África se pode vir a significar e do que ela significou também em discursos racistas e discursos racializados. Porque, em última instância, se nós estamos falando aqui sobre a África, é porque há uma questão racial por ser resolvida, e a Veirano Advogados entendeu isso, entende isso, e traz essa questão para o debate. A imagem seguinte, por favor. Então, acho que um ponto de partida é considerar que o continente africano é um continente gigantesco, né, com um número enorme de países, 55 países oficialmente reconhecidos. Há alguns que lutam ainda por serem países, né, e que ainda não são reconhecidos como tal, como é o caso do movimento do povo Sahrawi, né, do deserto do Saara, que luta para ser reconhecido como Estado e como nação, e que é bloqueado, né, pelo Marrocos e pela Espanha e outras forças colonialistas. Mas, então, não se trata apenas de falarmos de 55 países pensando diversidade, mas se trata também de considerar que nestes 55 países, que são muito jovens, que são muito recentes, acho que o único país africano que tem uma história independente e milenar é a Etiópia, que nunca caiu sob domínio de qualquer potência estrangeira. Porque o outro país que nunca caiu sob domínio de potência estrangeira, a Libéria, foi fundada em 1822, na mesma época da independência brasileira, tem 200 anos. Os demais países africanos, embora tenham sociedades historicamente muito antigas, têm estados-nações muito recentes, porque foram colonizados pela Europa a partir de 1860, 1870, sobretudo 1880, até 1960. Em 1963, foi fundada a Organização da União Africana para celebrar essas independências africanas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que esses 55 Estados-nações africanos têm, em geral, não mais do que 50 ou 60 anos de existência como Estados-nação. Então, nós temos sempre que pensar comparativamente, quando tratamos de África, do que nós entendemos por um vocabulário da política que nós estamos muito habituados para aplicar para o Ocidente. Porque se esse vocabulário não se encaixa bem para o continente, se encaixa menos ainda se considerarmos a enorme diversidade linguística e cultural. Então, esse mapa que eu trago aqui para vocês está procurando mostrar essa diversidade linguística, que já é extraordinária na quantidade de cores que estão marcando aqui diferentes conjuntos linguísticos, Banto, Níger-Congo, afro-asiático, mas ainda assim aqui são componentes gerais de famílias linguísticas. Se nós formos pensar o conjunto de línguas que expressa o conjunto de povos, né, de grupos étnicos do continente africano, nós teríamos que pensar em casas para além de 1.000, de 1.500 línguas e povos. Então, a diversidade
é um elemento absolutamente importante para o continente africano, e saber lidar com essa diversidade, saber se relacionar dentro dessa diversidade, sempre foi um diferencial daquelas sociedades, antes das interferências ocidentais que criaram padrões geográficos, que criaram fronteiras, ou que criaram modelos nos quais as sociedades africanas tiveram que se adequar, sem que sempre isso fosse conseguido de modo satisfatório. Eu vou dar um exemplo do que eu estou acabando de falar para vocês, do quanto se deve valorizar as dinâmicas locais e buscar a diversidade no continente africano, a partir de um exemplo bem importante para nós, que é o exemplo da Nigéria. Então, eu vou pedir a imagem seguinte, por favor, em que nós vemos, no canto esquerdo, um mapa do continente africano, na sua divisão política atual, com destaque para o país chamado Nigéria, que se obtém a sua independência da Inglaterra em 1960. Então, enquanto nós lemos nessa lógica do Estado-nação unificado, como se ele estivesse unificado, nós desconsideramos o que aparece no outro mapa, que se vê no lado direito, que é um mapa que leva em conta os principais grupos linguísticos e, portanto, os principais grupos étnicos que falam essas línguas. E aí nós já encontramos uma diversidade considerável. Aqui no Brasil, quando nós falamos em Nigéria, a gente pensa, em geral, em comunidade iorubá. Mas aqui nós vemos a comunidade Nupe, nós vemos a comunidade Ibo, Edo, Hausa, que está situado mais ao norte, áreas que são islamizadas, áreas sob influência cristã hoje em dia, áreas que não sofrem influência nem do islamismo, nem do cristianismo. Então, aqui nós começamos a entrar numa diversidade a ser considerada. Mas se nós afinamos ainda mais o nosso olhar, e eu peço que se coloque a imagem seguinte, e entramos apenas na comunidade iorubá, talvez aqui nós chegamos naquilo que eu estou propondo para vocês, que seja uma ideia de diversidade. Então, aquilo que nós associamos com Nigéria, que é apenas uma parte da Nigéria, que é a comunidade iorubá, ela congrega todas essas cidades, esses grupos, né, de povos, que, embora falem a língua geral chamada iorubá, tem variações no seu modo de falar e tem variações na sua história, né? Tem pontos de aproximação e pontos de distanciamento. Aqui nós identificamos na parte principal a cidade de Ilé-Ifé, que é considerado o berço histórico da comunidade iorubá. Mas isso me permite dizer uma outra coisa. Essa é a parte da comunidade iorubá, portanto, que não é uma comunidade, mas são várias, na Nigéria. Porque também há áreas falantes do iorubá no atual Togo, na atual República do Togo e na atual República do Benin. Então, nós teríamos 3 Estados-nações multilingües, multiétnicos e multiculturais. E teríamos que considerar toda a população falante de iorubá da diáspora, onde a língua não desapareceu e a cultura iorubá não desapareceu. O Rafael acabou de falar, né, do carnaval desse ano e da importância que teve as religiões de matriz africana, os orixás, né, para essa identidade negra absolutamente contemporânea, que está conectada o tempo inteiro com a matriz iorubá, não a matriz nigeriana, necessariamente. Então, isso nos dá uma ideia da diversidade de possibilidades de pensar cultura, que é muito mais importante, dependendo do caso, do que a unidade do Estado-nação, porque são unidades artificiais, que acabam não correspondendo necessariamente à multiplicidade e à criatividade que essas sociedades africanas tiveram muito antes do colonialismo, de criar a sua própria história, baseado em negociações, em fluxos, em interações muito potentes. Então, eu peço que se coloque a imagem seguinte, por favor. Essa é uma composição visual que eu fiz, especialmente para essa exposição que eu estou fazendo, e que mostra um pouco a valorização da diversidade por uma outra perspectiva. No canto superior esquerdo, nós vemos as ruínas do Grande Zimbábue, no meio, né? Uma moeda cunhada pelo Papa Paulo V em 1608 para comemorar e tornar público na Europa a visita de um embaixador do rei do Congo, chamado Antônio Emanuel Nevunda, que é o meu tema de pesquisa atual. Estou pesquisando justamente essas embaixadas do Congo no século XVII para a Europa, porque a gente está muito habituado a pensar a África apenas pelo viés da escravidão, apenas pelo viés do tráfico, que é verdadeiro, mas não é a única verdade. Nós temos outras possibilidades para se pensar, como as possibilidades políticas que os estados africanos, que não eram colonizados naquele momento, efetivamente tinham.
No canto direito superior, nós vemos a Mesquita de Djenné, que fica situada na atual República do Mali. Na parte de baixo, um outro espaço muçulmano também, que nós estamos falando em Mesquita, Islã, mas do Marrocos, que é a escola, a madraça, né, ou a escola corânica de Al-Karouini, que teve, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um papel histórico muito importante para a África subsaariana como um todo. No centro da ilustração, na parte inferior, vemos uma igreja rupestre, isto é, uma igreja cravada na rocha, feita na antiga Abissínia, a atual Etiópia. Do lado, uma terracota, portanto, uma escultura feita em barro, né, feita em argila, na antiga cidade de Ilé-Ifé, na Nigéria. E no canto inferior esquerdo, as ruínas da mesquita de Kisiwane, que fica localizada no litoral do Índico. Então, essa composição visual, ela está mostrando para nós aqui monumentos históricos africanos, alguns deles considerados patrimônio histórico da humanidade, de diferentes lugares do continente, de diferentes lugares das regiões do continente africano, situadas em diferentes países do continente africano, de norte a sul. Todas elas anteriores ao século XIX, ao século XVIII, a maior parte anteriores ao século XVI. Isto é, elas são construções que provêm de sociedades não contactadas ainda com a Europa, com exceção da moeda que eu mencionei anteriormente para vocês, que eu já disse que vem de uma embaixada do Congo a Roma. Mas a maior parte das outras ilustrações se referem a períodos anteriores aos contatos com os europeus, se situam dentro daquilo que a historiografia costumou chamar de África pré-colonial, que é um termo ruim que eu não gosto, porque continua colocando a colonização no centro, quando, na verdade, no centro devem estar os africanos e as africanas, devem estar efetivamente a sociedade. Mas essas imagens foram escolhidas para mim, para constituir esse mosaico, essa composição, porque elas mostram não apenas uma diversidade geográfica, elas mostram a existência de histórias no continente africano, não apenas em diferentes lugares, mas elas mostram também como as diferentes sociedades africanas do passado lidaram com diferentes ambientes geográficos, diferentes ambientes naturais e souberam produzir história, produzir cultura, independente de contatos com o Ocidente, independente das influências coloniais que ali se colocaram. Peço a imagem seguinte, por favor. Então, agora eu vou exemplificar algumas daquelas imagens para vocês. Vemos novamente aqui as ruínas do Grande Zimbábue, chamado Grande Cercado, que é um monumento descoberto em 1872, na atual República do Zimbábue, por um naturalista alemão chamado Karl Mausch. Esse foi o europeu que a descobriu, mas, na verdade, essas ruínas elas são a prova material da existência de uma sociedade bastante sofisticada que ocupou territórios da atual República do Zimbábue, de Moçambique, do norte da África do Sul, desde pelo menos o século XI, que são as chamadas sociedades Zimbábue. Zimbábue é um termo Shona, né, que é o grupo étnico, né, do povo principal que produziu a história desse estado. Então, Zimbábue é um termo que, na língua Shona, significa muralha de pedra, porque, efetivamente, esse monumento nos remete para a tecnologia que essa sociedade desenvolveu para trabalhar com pedra. E veja que essas muralhas foram feitas todas em pedra raspada, né, em pedra trabalhada, assentada uma sobre a outra sem a necessidade de argamassa, como a gente vê na foto principal aqui no canto esquerdo, o que implica em conhecimentos matemáticos, de engenharia, de proporção, de simetria, e todos aqueles conhecimentos que acham que sejam conhecimentos modernos, né, mas que são conhecimentos acumulados ao longo da história. São sociedades que dominaram a metalurgia do ferro, assim como sociedades que tiveram um artesanato desenvolvido, como podemos ver nesse rinoceronte folheado a ouro, datado do século XI, que foi localizado num dos sítios Zimbábue, chamado Mapungwe, que fica situado na atual República da África do Sul, né? E que está preservado no Museu de História Natural da África do Sul. Então, nós temos aí uma cultura muito original que desconhecia a escrita
e que não teve contato nem com o Islã e nem com o cristianismo ao longo de toda a sua história, porque ela desapareceu no século XV, antes da chegada de europeus na região de Moçambique, antes da chegada, antes de contatos efetivos com os muçulmanos. Então, é uma sociedade de matriz linguística banto, que tem na sua história algo a legar para o futuro das sociedades banto da África Central, e que serve de modelo referencial importante. A imagem seguinte, por favor. Agora, se nós nos deslocamos um pouco mais para cima, em termos do mapa do continente africano, aí pelo lado oriental, pelo lado do Oceano Índico, e avançamos para a região da fronteira entre a África e o Oriente Médio, na Península Arábica, nós veremos desde, pelo menos, metade do primeiro milênio antes da Era Cristã, a constituição de uma cultura original muito importante para todo o continente africano, que é a cultura Amhara, né? Amhara é o nome de um dos povos, né? Um dos mais importantes povos da antiga Abissínia, atual República da Etiópia. Essa sociedade dialogou com sociedades árabes, muito antes da existência do Islã, assim como dialogou com sociedades judaicas. Nós temos o tema dos falachas da Etiópia, falachas negros, mas foi uma sociedade que adotou o cristianismo no mesmo momento em que o cristianismo estava sendo difundido no Ocidente. Por volta do ano 340 que os antigos abissínios se converteram ao cristianismo e produziram, na época do governo do Negus, ou rei, né, imperador, Ezana, né, e produziram, portanto, um cristianismo africano original. E nós estamos vendo aqui duas produções que mostram a originalidade e o diferencial dessa cultura cristã africana, que de um lado, né, a igreja rupestre, que já foi mencionada aqui para vocês, cravada na rocha, e aqui nós podemos ter uma ideia da dimensão dela, né, que é gigantesca. Eu já vi estudos arqueológicos que demonstraram que a análise arqueológica, em geral, leva em conta que as construções se fazem de baixo para cima. Mas, na verdade, para se construir essas igrejas rupestres, a construção tinha que ser feita de cima para baixo, porque é efetivamente a rocha que está sendo desmantelada, né, para se produzir efetivamente o edifício. São obras magníficas, essa é talvez uma das mais conhecidas, a chamada Igreja de Beta Georgios, ou de São Jorge, que é um dos santos cultuados aí na Abissínia há muito tempo. E o que nós vemos do lado é um manuscrito etíope, né, do século XVII, escrito em ge'ez, né, essas inscrições que vocês veem, é escrita ge'ez, que é a escrita sagrada etíope, que nos mostra um manuscrito cristão. E a imagem que vocês estão vendo aí é Jesus Cristo. É Jesus Cristo dentro de uma mandorla, né? Jesus Cristo dentro dessa esfera, com os evangelistas. Esta é uma visão africana original de Cristo e os evangelistas, porque provavelmente ilustrou, né, os evangelhos, ou temas ligados aos evangelhos. Mas eu tenho quase que certeza que a maior parte de vocês talvez continuassem pensando naquela ideia, que eu acho que temos que criticar, de um Cristo de olhos azuis e cabelo loiro, né? Porque, na verdade, essa imagem do Cristo com olhos azuis e cabelo loiro é a projeção europeia do Cristo. Mas há outras projeções do Cristo, inclusive as projeções africanas, como essas que nós estamos vendo aqui, e que é extraordinário. Então, eu acho que, como sensibilização, nos diz alguma coisa de como que essas diferentes culturas dialogam com o ambiente, com matrizes culturais universais, como é o caso do cristianismo, que se tornou universal, numa linguagem própria. A imagem seguinte, por favor. Agora vamos passar para uma outra área. Eu falei primeiro da região da África Austral, com o Grande Zimbábue, passei para a área da Península Arábica e do Chifre da África, né, com a cultura Amhara. Vamos descer um pouco agora para o litoral do Oceano Índico. Estamos falando de Oceano Índico, estamos falando do lado oriental da África, nada do Oceano Atlântico por enquanto. Essas são as fundações e pilares, né, de construções da mesquita de Kilo Kisiwani, que é uma daquelas imagens que eu coloquei lá para vocês.
O motivo pelo qual essa imagem foi escolhida para ser trazida para essa exposição é porque toda ela foi construída em pedra coral, isto é, um material encontrado no Oceano Índico. Quer dizer, esse material encontrado no Oceano Índico serve não apenas para nos mostrar como as sociedades africanas aproveitam diferencialmente o seu ambiente, mas nos mostra o quanto isso produz estéticas originais. Porque nós estamos vendo aqui elementos que são comuns no islamismo, né? Os conhecimentos astronômicos, geométricos, que tem uma cultura erudita e escrita na África desde pelo menos o século VIII, conforme eu vou falar daqui a pouco, mas nós vemos também soluções, que são soluções próprias, alternativas. A porta decorada, que está aí colocada no Quênia, né, mostra um pouco essa influência da estética muçulmana, mas tem pontos que são pontos originais, como mostram os pilares da mesquita de Kilwa Kisiwani. No fundo, essa cultura que produz esses monumentos, chamada cultura Swahili, é uma cultura compósita, porque a palavra Swahili, do árabe, vem de Sahil, e Sahil significa o limite do deserto, né? O limite é o litoral, né? Então, é uma cultura do litoral, é uma cultura de fronteira, mas uma cultura aberta a diferentes contribuições. Então, a língua Swahili e a cultura Swahili tem elementos do árabe, tem elementos do persa, porque dialogou com esses povos de outros continentes, mas lidos numa perspectiva banto, onde também temos elementos de artesanato e sofisticação desde o século XIII, como vemos aqui nesse chapéu bordado em algodão, uma vez que uma das cidades, né, que integram essa área Swahili, a cidade de Mogadíscio, era especializada em artesanato e comércio desses produtos de tecido, embora também fosse uma área de passagem de escravos, de cativos, né? O Oceano Índico também é uma área de passagem de cativos, como o deserto do Saara o foi e como o Oceano Atlântico o foi. A imagem seguinte, por favor, sem querer cansá-los e cansá-las demais, mas é para mostrar que não tem apenas um monumento, né? Nós temos muita diversidade aí. Eu selecionei essa imagem da madraça de Al-Qarawiyyin por um motivo muito importante. A madraça, como nós sabemos, é a chamada escola corânica, né? É a escola de conhecimento do Corão. Está vinculada, portanto, à chegada do Islã no continente africano, que vai se dar no século VII da era cristã, logo depois da criação do Islã. Mas essa chegada não é apenas uma chegada política e de conquista, é uma chegada também de matriz cultural muçulmana em diálogo com as culturas locais africanas. No caso, essa madraça Al-Qarawiyyin, ela está situada no atual Marrocos, no atual Reino do Marrocos, no extremo norte da África, banhado pelo Mediterrâneo. Então, é um outro local que eu estou falando. Como o Rafael e a Mayara leram o meu livro, sabem que nos capítulos eu trato numa parte do Chifre da África, outra parte lá na Arabã, outra parte no Marrocos, antes de chegar para o Atlântico. Porque quando a gente chega no Atlântico, faz parecer que a África é só Nigéria e que a África é só Angola. O que é, mas é muito mais do que isso, né? Mas o dado aqui da mesquita, da madraça de Al-Qarawiyyin, é porque, sendo uma escola de sabedoria, ela continua a ser até hoje com o nome de Universidade de Al-Qarawiyyin. Então, a madraça de Al-Qarawiyyin, ou Universidade de Al-Qarawiyyin, foi a primeira universidade, o primeiro centro de saber em toda a área ocidental, inclusive anterior às universidades europeias, que datam dos séculos XII e XIII. Né? Oxford, Sorbonne, são fundadas como universidade no século XII, no século XIII. A madraça de Al-Qarawiyyin foi fundada no ano 860 e ela serviu como um núcleo de formação de uma elite intelectual que difundiu o Islã para a área subsaariana. Então, a ideia dos manuscritos, do conhecimento erudito, paralelamente às culturas orais, é algo importante de ser aqui considerado. Seja nessa parte norte, na parte oriental, como também, a imagem seguinte, por favor, como também na área subsaariana. Então, essa imagem que estava lá naquele mosaico da mesquita de Djenné, que fica situada na atual República do Mali, ela é sintomática da maneira como as sociedades africanas antigas lidaram com elementos culturais não africanos. Porque aqui é uma mesquita,
assim como Al-Qarawiyyin tinha a sua mesquita, assim como a mesquita de Qibla Qisilwani. Mas a construção da mesquita de Djenné, da mesquita de Timbuktu e de outras mesquitas da área situada além do deserto do Saara, traz uma influência muito grande das características dessas sociedades subsaarianas da região da bacia do Rio Níger, que é o tema que eu trato no meu último livro. E, portanto, são mesquitas construídas em argila, né? À mão. Tudo que nós vemos aqui foi construído à mão, é argila misturada com resíduos, né, de estrume de animal, que produz uma substância chamada banco, que é uma substância que garante que a erosão das chuvas não destrua, né, o edifício. Embora anualmente cada uma dessas construções tenha que ser recuperada, o que é feito em rituais muito bonitos, né, de se assistir. Então, aqui essas madeiras que vocês veem é para escoar a água, né? É uma forma de escoamento da água. Então, são soluções de uma arquitetura tradicional que só recentemente vem sendo objeto de análise por arquitetos e engenheiros, né, contemporâneos. Houve uma matéria recente no Fantástico até sobre isso, que mostra aí um engenheiro, um arquiteto do Mali, que tem valorizado essas construções tradicionais. O que nos mostra, portanto, que diferentes islãs que vão se constituir no continente africano, porque a diversidade das sociedades africanas leva a que esse islã seja lido e interagido de forma diferente. E já um pouco antecipando a resposta da questão que a Mayara fez no início, talvez tenha sido justamente essas interlocuções, primeiro com o Islã e depois com o cristianismo, que vai levar a que as matrizes matrilineares, né, e matriarcais que essas sociedades africanas tinham fossem enfraquecidas pelas ideias patriarcais vindas, né, do ideário e da legislação muçulmana e da ideologia cristã de gênero, que é muito fortemente notada recentemente na África, em período, sobretudo, posterior ao colonialismo, e não antes. Tá? Depois eu vou voltar um pouco isso na parte final da minha fala. A imagem seguinte, por favor. Então, o que nós temos aí, até agora, já é a possibilidade de pensarmos, aqui essa imagem eu acho extraordinária, né? Que mostra justamente esses sábios, né? Esses eruditos, conhecedores da escrita e da oralidade, que continuam desempenhando um papel muito importante nas sociedades subsaarianas, mas aqui nós vemos dois elementos fantásticos, né? Primeiro, o texto, né? O livro, os manuscritos, os chamados manuscritos de Timbuktu, que são considerados patrimônios da humanidade e são preservados pela Unesco como matéria preciosa, né? Para mostrar essa outra ideia da história africana, que eu soube também, de certa forma, valorizar no meu livro. Mas o fato desse homem estar ali com uma pulseira ou com um relógio de pulso nos traz esse presente, né? Nos traz esse presente e essa modernidade, assim como a foto do Omar Victor Diop quando aparece a bola no pé dele, né? Então, tem o passado, mas tem um presente. E esse diálogo ele é feito o tempo inteiro. Enquanto nós tendemos a olhar para a África, aqui no Brasil, projetando para o passado, os africanos não abandonam o seu passado, mas eles também não negam o seu presente e almejam o futuro. Então, essas imagens todas, elas apostam muito nisso. Seguinte, por favor. Então, chegamos, talvez agora, numa parte que nos afeta, né, de uma maneira mais direta o nosso ângulo de sensibilidade, que é de pensar essa cultura iorubá, que é tão importante, que é tão significativa, que é tão simbólica para o pensamento negro, para as sociedades negras no Brasil, mas que ficou na nossa memória. O que se perdeu dessa cultura iorubá ancestral foi a sua cultura material, que foi parcialmente destruída no período das ocupações estrangeiras, em 1895, quando há a chamada expedição punitiva à Nigéria, no Benin, o palácio do Obá do Benin é atacado, é pilhado, e muitos dos artefatos, né, como esse que a gente está vendo aqui, esculturas, foram levadas como prêmio, né, dos soldados ingleses, que venderam, né, para colecionadores na Europa, ou uma parte ficou preservada no Museu Britânico. Então, é mais fácil você encontrar essas peças
em museus europeus do que propriamente nos museus da Nigéria ou outros museus africanos, de onde obras tão importantes como essas foram levadas também. O que nós vemos aqui no centro é uma máscara, chamada máscara de Obalufon, que é uma prova, né, da capacidade de desenvolvimento tecnológico da cultura iorubá no trabalho com metais, que é um trabalho sofisticado pelo chamado método da cera perdida, que é um método original, né, de elaboração de esculturas em ferro, em bronze e metal, de maneira geral, que eu não tenho tempo para explicar aqui, mas que posso comentar um pouco mais, se for o caso de dizer depois. Essas peças, elas atestam, e eu estou trazendo, talvez esteja cansando vocês um pouco com isso, mas eu estou insistindo em trazer essas peças em pedra, em bronze, para mostrar para vocês que, em geral, o discurso racista, quando identifica a África com primitivismo e com selvageria, faz parecer que as culturas africanas não conseguissem produzir nada para além da madeira, né? Para além da madeira, uma matéria fácil de ser trabalhada. Quer dizer, nós temos que olhar para essas imagens de cultura material e ver em madeira, em tecido, em metal, não apenas o resultado, mas o conhecimento que está por trás disso, o conhecimento acumulado. A cidade de Ileife, ela já existia no século VIII da era cristã. Essa peça, ela é datada do final do século XIII e início do século XIV, no mesmo momento em que a Europa estava vivendo a sua Idade Média. Mas não é a Idade Média que nós estamos vendo aqui. É algo diferente. É uma história africana independente, sofisticada, e como os europeus ficaram muito assombrados ao descobrirem que havia essa produção na África, a única maneira de entender essas culturas foi ou aventar a hipótese que teriam sido seres de outro planeta que os produziram. Então, por exemplo, eu já cheguei a ver livros que advogavam a ideia de que aquelas muralhas do Grande Zimbábue poderiam ser objeto dos deuses astronautas, né? E no caso dessa máscara de Obalufon e outras peças produzidas pela cultura de Ileife, um antropólogo do início do século XX, chamado Léo Frobenius, que foi o primeiro a descobrir essas peças e levar para a Europa, advogou a hipótese de que seriam remanescentes da cultura da Atlântida. Então, é a Atlântida desaparecida, uma cultura branca, né, mediterrânica, cujos sobreviventes teriam se deslocado para a África e produzido esse material sofisticado. Então, ele tem um livro que ele lançou em 1948, chamado Mitologia da Atlântida, em que ele defende essa hipótese que foi considerada durante muito tempo. Hoje, obviamente, está provado, né, que não apenas aqui a cultura iorubá, mas a cultura Shona e essas outras culturas todas que eu estou falando para vocês, tinha condições, sem qualquer explicação exógena, de produzir a sua história, de produzir os seus referenciais. A imagem seguinte, por favor. Porém, eu acho que nenhuma dessas imagens que eu apresentei até agora, talvez até um pouco com o sentido de não apenas sensibilizá-los, mas de impressioná-los, representa mais a africanidade do que essas imagens que estão colocadas aqui. De uma árvore e de um feixe de madeiras. Isso é tão importante para as sociedades africanas antigas como qualquer um daqueles outros monumentos, porque aqui nós vemos a ancestralidade africana. Aqui nós vemos a maneira como as sociedades africanas lidam com o cosmos, através do fluxo da energia vital entre vivos e espíritos, entre vivos e divindades, os orixás, no caso, né? Ou, no caso aqui, essas são culturas da Guiné-Bissau, essas imagens que vocês veem são oferendas para os espíritos ancestrais, que na Guiné-Bissau são chamadas de irãs. Então, nós temos aqui algo tão significativo quanto aquelas imagens que talvez nos impressionem mais, mas não são mais profundas nem mais importantes do que essas que vocês veem na madeira colocada em relação aos irãs da Guiné-Bissau, ou na pedra que vocês veem aqui do lado, que é de um okutá, que se refere às práticas religiosas afro-brasileiras, onde nós vemos pedra, mas, na verdade, as pessoas que sabem do que eu estou falando e que são praticantes de religiões afro-brasileiras sabem que isso é muito mais que uma pedra. Na verdade, isso é a ancestralidade aí colocada. Isso é a espiritualidade africana, é o fluxo da energia vital que está circulando por elas. Então, significa muito mais do que aquilo que nós podemos ver. Inclusive, uma das autoras mais impactantes, né, do pensamento africano recente, que é a Oyeronke Oyumi, eu vou voltar a falar nela no final da minha exposição,
no livro chamado A Invenção das Mulheres, né, que ela estuda como que o gênero na África acabou sendo uma importação colonial, ela diz isso. As culturas ocidentais são culturas baseadas na visão. As culturas africanas são culturas baseadas na oralidade e, portanto, na escuta, no sensitivo. Então, ela diz o seguinte, em vez de falar em cosmovisão, que é o que muitas vezes a gente faz, melhor seria falar em cosmopercepção, porque a visão engana. Aqui nós estamos vendo madeira, mas não é madeira. Os africanos veem muito mais do que isso, e as africanas também. Aqui nós vemos pedra, há algo muito mais do que isso. Esses são valores diferenciais de um pensamento que não hierarquiza, de um pensamento que não separa natureza e cultura, de um pensamento não racializado, mas de um pensamento que promove a ideia do fluxo constante, do contato constante. Essa é a humanidade africana profunda, tradicional, que eu gostaria de trazer para vocês. Porém, e eu pergunto para o Rafael, mais ou menos quanto tempo de fala eu tenho? Eu já falei, você tem uma ideia? Só para eu me organizar aqui no tempo. Em quanto tempo o senhor quiser, professor. Opa, isso é bom, mas... Mas já falou aqui, acho que 40 e poucos minutos, mas fica à vontade. Ótimo, não, tá bom. Não, então, só para a gente dizer que tá maravilhoso. Tá? Você está falando se isso for cansado? Não, está maravilhoso. Por favor. Mas eu acho que então o ritmo tá bom, porque é o tempo que eu pretendo para a segunda parte que eu queria entrar agora, que para mim é tão importante quanto essa. A ideia até aqui foi trazer para vocês essa África profunda na sua diversidade, para além dos países. Porém, embora nós devamos apostar na diversidade, apostar no quanto que a África, no singular, ela parece homogeneizar, e talvez acho que o estereótipo mais difundido sobre a África é pensar a África como um espaço homogêneo, é aquela coisa do filme Independence Day, né? Vamos pegar uma imagem bem rotulada, o filme Independence Day, filme hollywoodiano Independence Day. O mundo está sendo atacado, né, pelos extraterrestres. O primeiro lugar de ataque é a Casa Branca. Né? Então, tá a invasão na Casa Branca. Depois mostra o domínio do mundo. Então, vem a Torre Eiffel, depois vem, né, um edifício na China, que você sabe que é o Oriente, uma mesquita, que você sabe que é o Oriente Médio, e quando é na África, é alguém segurando uma lança. Né? Então, essa ideia da África com tanga e lança, que não é uma ideia falsa, porque há tanga e lança na África, e houve, mas não houve só isso. Esse reducionismo de pensar a África numa perspectiva homogênea tem um componente de racialização que é muito importante de refletirmos, que é o que eu gostaria de refletir nessa segunda parte. Portanto, vamos à imagem seguinte, por favor. Então, assim, ó, essa imagem que tenta homogeneizar, na verdade, ela esconde o que é mais precioso na África, que é a diversidade cultural e étnica. Esse mapa, por exemplo, ele procura mostrar a diversidade religiosa no continente africano. Então, a parte verde representaria a influência do Islã. A parte azul escura, a área de influência protestante. A parte azul mais clara, a área de influência do catolicismo romano. E a área pintada em pink, aí, né, em roxo, a parte em que prevalece as crenças tradicionais. Então, faz parecer que só tem crença tradicional na África, num pequeno território situado no Golfo da Guiné, que está fazendo referência à República do Benin, e em Madagascar, que é essa parte que já está situada fora do continente africano aqui. Isso é uma falácia, porque, na realidade, as práticas tradicionais estão em todo o continente africano. Isso que está sendo colocado como área muçulmana é uma área em que há praticantes do Islã, mas não significa que as crenças tradicionais desapareceram ou sumiram. As áreas que estão sendo colocadas como protestantes ou católicas, na verdade, são protestantes ou católicas do ponto de vista oficial, pelos Estados-nação. Assim como o Brasil foi considerado durante muito tempo como um país oficialmente católico, mas não quer dizer que o fosse. Ou seja, o Brasil profundo que nós devemos procurar não é o Brasil oficial, é o Brasil da sua sociedade diversa, multicultural, multiétnico, racial. Assim como no continente africano, esse mesmo movimento tem que ser feito. Se nós o lemos de cima para baixo, a imagem é essa, de certas homogeneizações. E é na homogeneização que está o risco da leitura racializada. Mas, por outro lado, se nós insistirmos só na diversidade, nós também vamos acabar encontrando apenas fragmento,
onde há certas situações que levam a que os africanos tenham certas pautas comuns, tenham certos elementos comuns e se sintam culturalmente identificados. Então, há em todo o continente tradições, no plural, e sistemas de pensamento que dialogaram com o Islã, que dialogaram com o cristianismo na sua forma católica e na sua forma protestante. Assim como tem essa parte amarela, que é um cristianismo autóctone, que é o cristianismo abissínio, que eu falei para vocês. Isso é verdade, mas isso não significa que as identidades ancestrais tenham sido abandonadas. É a bola no pé do fotógrafo Omar Diop. É aquele relógio, né, no pulso do sábio muçulmano perto da mesquita, lá na área subsaariana. Eles não estão fora da modernidade. Eles não estão fora do século XXI, eles e elas. Mas nem por isso abandonaram as suas tradições ou negaram a importância das suas tradições, a importância, por exemplo, da oralidade, que nunca foi superada no continente. Eu li um artigo, certa vez, de um antropólogo português que escreveu sobre um estudo de caso que ele fez, muito interessante em Moçambique, porque ele analisou um conjunto de estudantes moçambicanos com formação tecnológica sofisticada, formação essa realizada fora de Moçambique, pessoas todas com nível de instrução superior, em tecnologia, em áreas, né, sofisticadas, para atuar nas empresas multinacionais de Moçambique. Pessoas, portanto, absolutamente ligadas com o mundo que nós vivemos. Mas o que ele observou é que, em determinados momentos em Moçambique, esses jovens participavam de rituais tradicionais, inclusive dentro das fábricas, porque muitas vezes uma fábrica é construída na África num lugar em que antes foi um espaço dos espíritos, num lugar em que antes era um espaço sagrado. Então, esses lugares não deixam de ser venerados e esses estudantes continuavam a venerar. E o tema discutido no artigo desse antropólogo era justamente esse. Aquela ideia que nós temos assim, então os africanos vão para o Ocidente, estudam, fazem um curso superior, leem, têm todos os conhecimentos filosóficos, epistemológicos, e por que eles continuam vinculados às suas tradições? Isso não é uma irracionalidade apenas. Isso não é um retorno ao tribalismo, um retorno à selvageria. É porque a África lida com o seu passado de uma maneira diferente com o que o Ocidente lida. E isso começa a acontecer no Ocidente a partir do século XVI, quando o Ocidente aposta na ideia do progresso como um progresso contínuo e com um futuro parecendo sempre melhor do que o passado. Enquanto os africanos, embora conheçam a ideia de progresso, nunca abandonaram o fato de que é no passado que estão as referências. É na ancestralidade que está, na verdade, o núcleo duro, né, da sua condição humana. Por isso que aquela árvore que eu mostrei para vocês é tão importante, porque a raiz daquela árvore está fincada no solo, e o símbolo dessa árvore no solo, do baobá, como é para nós aqui, é um símbolo poderoso de conexão com um mundo que não se esgota apenas no que o ser humano consegue produzir, mas um mundo que não desacralizou a natureza e que não tem por que desacralizar. Então, a imagem seguinte, por favor. Então, se nós pensamos a partir daí, nós temos condições de compreender o que o filósofo e epistemólogo congolês chamado Valentin Yves Mudimbe apresentou no seu livro chamado A Invenção da África, que é o livro que nós vemos aqui, a capa que nós vemos aqui, da sua edição original de 1988. Esse livro foi traduzido no Brasil no ano passado, tá? Então, veja, um livro que chega para nós no Brasil no ano passado, ele foi produzido em 1988. E nesse livro, o Mudimbe defendia justamente a ideia de que a África, enquanto signo, que é o conteúdo da minha exposição, ela tem que ser pensada como um campo discursivo. Na realidade, muitas pessoas africanas descobrem que são africanas quando deixam seus países ou suas culturas e passam a ser tratadas como africano ou africana fora. Porque lá elas são angolanas, são nigerianas, são quenianas, são marroquinas, são egípcias, são sul-africanas, mas fora elas são chamadas e tratadas como africanas. Então, existe uma razão etnológica, segundo Valentin Mudimbe, e, sobretudo, existe o que ele chama de uma biblioteca colonial. O que é isso? A biblioteca colonial é um conjunto de ideia-força de um discurso do Ocidente, esse Ocidente branco, europeu,
que reduz a África a certas ideias comuns. A África como espaço de selvageria, de primitivismo, ou a África como lugar da diferença absoluta, tudo é fantástico, porque é exótico, ou a África como lugar de violência, de atraso e de guerra. São essas ideias que o Mudimbe chama de razão etnológica, que nós temos que repensar. E talvez esse é o convite que eu estou fazendo através dessa palestra. E esta é uma obra que eu convido vocês a ler, uma obra complexa, profunda, mas extremamente importante, porque ela nos ajuda a uma descolonização epistemológica e uma crítica ao essencialismo. Mas, embora, portanto, tenhamos que fazer essa crítica ao essencialismo, temos que levar em conta que essa crítica é dirigida ao racismo, com o qual os africanos e africanas passaram a ser tratados fora da África, e que esse racismo está inserido dentro de um sistema de colonização. Não porque isso aconteceu durante o colonialismo apenas, mas porque há ideias de colonialidade que estabelecem noções de hierarquia, colocando alguns povos no centro e outros na margem, alguns povos como superiores, outros como inferiores, ou alguns grupos como superiores, outros inferiores. Então, as ideias de discriminação, silenciamento, tudo isso que o trabalho antirracista se volta, na verdade, tem muito que ver com um componente de colonização. Aqui, no nosso caso, no Brasil, de um colonialismo interno. Na África do Sul também houve um colonialismo interno durante muito tempo, no período do apartheid. Nós temos, no caso do Brasil, um caso de colonialismo interno, assim como também tivemos nos Estados Unidos durante o período dos separados mais iguais. Então, temos aí que pensar em conjunto e de maneira estrutural essas relações. Por quê? Imagem seguinte, por favor. Agora eu queria chegar num dos pontos, talvez, de sensibilização, de novo. Eu gosto muito dessa frase do escritor Chinua Achebe, que nós vemos colocado aqui na fotografia, no canto esquerdo, junto com Nelson Mandela, né? Muito bem acompanhado. Né? Essa frase está sendo colocada como epígrafe de um dos capítulos do livro do Kwame Appiah, chamado Na Casa do Meu Pai, que é um dos importantes livros de epistemologia africana. Né? Então, olha como o Chinua Achebe se autoqualifica e se autoidentifica. Ele diz assim, talvez vai estragar um pouquinho, porque as nossas imagens estão na frente do texto, eu não vou conseguir ler todo, né? Mas o texto diz o seguinte, né? Sou um escritor Igbo, porque essa é a minha cultura básica. Sou nigeriano, africano e acredito que está faltando alguma coisa que eu não consigo ler aqui. Africano, alguém completa para mim, por favor. Escritor. Africano e escritor. Aí ele diz, não, primeiro negro, depois escritor. Lê para mim um trechinho que eu não consigo ler daqui de novo. Cada uma dessas identidades efetivamente implica um certo tipo de compromisso de minha parte. O que ele diz depois? Devo enxergar o que é ser negro. E isso significa ser suficientemente inteligente para saber como gira o mundo e como os negros se saem no mundo. Acho que é isso, mais ou menos, que ele está escrevendo. Né? No mundo, ser negro ou africano, dá no mesmo. O que significa ser africano para o mundo? Quando se vê um africano, o que isso significa para o homem branco? Então, eu acho essa citação extraordinária, porque aqui nós temos toda a problemática que eu desenvolvi até aqui. Ele é Igbo, porque ele é da cultura Igbo. Ele não é nem Yorubá, nem Shona, nem Amhara. Ele é da cultura Igbo que está situada na Nigéria. Mas ele é nigeriano porque ele está dentro do país Nigéria, mesmo que os Igbos tentaram se tornar independentes na Nigéria e não conseguiram. Eles têm suas diferenças internas, mas ele é nigeriano. Ele é africano, porque ele tem diálogo com outros africanos, como vemos na foto. E escritor? Não, ele primeiro é um negro. Porque fora da África, por mais que ele tenha todas as qualidades como escritor, como artista, ele será visto como um escritor negro. Essas são as obras dele traduzidas para a língua portuguesa pela Companhia das Letras. Ele tem muitas outras. Mas, ainda assim, quando ele é lido como um escritor que tem algo a dizer para a cultura negra. Então, a humanidade africana ela foi mutilada quando se criou a palavra negro. E essa palavra tem uma história. A imagem seguinte, por favor.
Essa história está relacionada com o período da Europa moderna, do século XVI ao XVIII. É quando as pessoas africanas começaram a ser racializadas. Uma imagem de uma charge como essa, que coloca a relação entre o Ocidente e a África nos termos da escravidão ou nos termos do colonialismo atual, né, tecnológico e tudo, ela mostra uma ideia de continuidade de reducionismo que é racial. E esse artigo que eu coloquei na íntegra, a citação aqui, que se pode encontrar disponível na internet, mostra como que a palavra negre começa a aparecer nos dicionários europeus como oposição à palavra blanche, ou branco, para designar africano. Então, a relação entre negro e africano, por isso que o Chinua Achebe diz, africano ou negro, dá no mesmo, porque o problema passa a ser como que os brancos, e aí o Ocidente está sendo pensado como espaço branco do ponto de vista geopolítico e epistemológico, pensa as outras pessoas que não fazem parte da sua cultura ou da sua sociedade. Então, nós temos um componente de colonialismo e de racismo que estão articulados, e temos aí um dado de assimilação cultural que nós temos que compreender. Por exemplo, nessa atividade de hoje que estamos fazendo aqui na Veirano, no momento em que nós fomos convidados para falar de África, acho que todos que estão participando, inclusive as pessoas que me fizeram o convite, sabem que, ao ser tratado do continente africano, a ideia é buscar a diferença cultural, a diferença social, a diversidade, algo que seja diferente. Mas diferente do quê? Diferente do eurocentrismo, diferente da ideia de humanidade que faz parecer que todos somos humanos, mas os referenciais são apenas de uma pequena parte da humanidade. Então, é preciso provincializar a Europa, e talvez seja preciso universalizar a África. Isso significa negar a assimilação cultural que a Europa fez sobre povos não europeus durante muito tempo, através de modelos culturais que eram modelos apenas europeus e que foram impostos como modelos de humanidade. E nunca nós deveremos esquecer que a África está integrada num vocabulário racial e que não é possível tirá-la daí, nem para o mal e nem para o bem, porque também é importante afirmar a africanidade como uma forma de se posicionar num mundo em que não há só africanos e africanas, mas tem grupos os mais variados que precisam conviver. Então, acho que esse é o dado. Não foram os africanos e africanas que negaram a convivência em termos da diferença cultural e social. Foram ideias, padrões e modelos que estabeleceram uma noção de ordem, de hierarquia ou de continuidade que descaracteriza ou que subalterniza a diferença. E isso os africanos perceberam no momento em que a África, quase toda ela, caiu sob domínio europeu, no final do século XIX e ao longo do século XX. A partir desse momento, embora essa unidade africana não exista em última instância, ela passou a ser reivindicada. A imagem seguinte, por favor. Ela passa a ser reivindicada, por exemplo, pelo movimento pan-africanista, que talvez seja o movimento mais potente criado ao longo do século XX na África e na diáspora. E aqui nós chegamos numa ideia de África alargada, porque o tráfico mencionado pela Mayara transportou milhões de cativos para os Estados Unidos, para o Caribe, mas principalmente para o Brasil, para Cuba, também para a Europa. Essas pessoas não perderam as suas marcas de africanidade. E no momento em que a África caiu sob domínio colonial, houve interlocuções entre pessoas africanas e pessoas de origem africana situadas na diáspora, que promoveram uma ideia de solidariedade transcontinental buscando pautas comuns. O que nós vemos aqui é uma fotografia, no canto direito, do convite para o primeiro Congresso Pan-Africano, datado de 1900, pessoal. Então, nós temos aí já um chão, né? Um chão de movimentos de reivindicação, de valorização da personalidade africana. A fotografia mostrada aí é de 1945, do 5º Congresso Pan-Africano, quando a pauta do pan-africanismo passa a ser a libertação do continente, a emancipação do continente face ao domínio europeu. Não apenas o domínio político, mas também o domínio cultural. A imagem seguinte, por favor. Esse senhor que nós vemos aqui, Kwame Nkrumah, talvez tenha sido um dos mais influentes pensadores do pan-africanismo africano,
porque ele foi o primeiro presidente da República de Gana, né? Um dos grandes líderes pan-africanistas, autor de vários livros, alguns estão colocados aí do lado, A África Deve Se Unir, que ele escreveu em 61, Consciencismo, que ele escreve em 64, Neocolonialismo, que é uma reflexão crítica, já no momento em que ele é presidente de Gana, quando ele percebe que não basta apenas a independência política, tem que haver uma independência econômica e uma independência mental também, né? Mental da marca, né, do colonialismo nas mentes dos colonizados, dos subalternizados. Mas isso nós estamos falando de 1961 e 62. Significa que, desde esse momento, a África se coloca unida, né, numa perspectiva de união. E aí nós não estamos falando aqui mais de racismo, nós estamos falando de antirracismo. Então, negar a unidade africana também não é muito bom. O bom é negar a ideia de uma homogeneidade que não visibiliza a diversidade. Agora, é importante perceber que, mesmo na diversidade, há pontos de aproximação e há pontos de diálogo. Foi por isso, Mayara, que um dos meus livros se chama justamente O Pensamento Africano no Século XX. Eu me lembro que, quando eu lancei esse livro em 2016, um dos repórteres perguntou: mas, professor, a África tem 54 países. Era 55, não é? A África tem 54 países e tal, o seu livro não acaba reproduzindo o estereótipo? Eu digo, não. A África tem 54 países, tem milhares de línguas, de culturas, tudo aquilo que eu disse. Mas, embora tenha toda essa diversidade, fora do continente, ela é vista como África. Ela é vista ainda como tanga e lança, ou como lugar de ódio, de criança sendo levada para a guerra, lugar de pobreza, de miséria, o que tem, não vamos negar que tem, mas tem outras coisas também. Então, esse reducionismo é uma coisa. Agora, os projetos de uma África potente são outros. Inclusive, na União Africana, né, que foi criada em 63, há espaço de representação da diáspora. Então, você tem aí outras perspectivas de pensar absolutamente contemporâneas, que, sem abandonar aquelas tradições, dialoga com o presente. A imagem seguinte, por favor. Então, nós podíamos pensar também na própria questão racial. Se a palavra negre, ou negro, é um vocábulo que racializou, que denegriu, e eu estou falando denegriu no sentido racializado mesmo, denegriu, colocou para baixo, denegriu. Ele não desbrancou, ele denegriu, né? Pessoas, ele inferiorizou pessoas. O movimento da negritude, que vai surgir na França, em 1918, 1930, criado aí pelo Léopold Sédar Senghor, pelo Aimé Césaire, grandes intelectuais da África e da diáspora, era um movimento de valorização da cultura negra, de valorização do pensamento negro. Então, em vez de negar o negro, você vai afirmar a pessoa negra. Assim como os movimentos negros no Brasil tiveram seu mote nos anos 80. Negro é lindo. Então, é você transformar um vocábulo que denegria, enegrecendo-o e potencializando, escurecendo o pensamento, digamos assim, em vez de clarificando o pensamento, né? Então, enegrecendo o pensamento. E, ao enegrecer o pensamento, você potencializa e você afirma a diferença, a diferença que levava à desigualdade. Então, se torna um pensamento político potente e que levou à organização de obras como essa antologia da poesia negra e malgache do Senghor, que leva à construção da revista Presença Africana, que depois se transforma numa livraria, né, a livraria Presença Africana, e uma editora Presença Africana, que tem até hoje, né, importante editora de textos sobre África e diáspora na França, né, situada em Paris, que tornou possível, a imagem seguinte, por favor, já em 1956, a organização do primeiro encontro de escritores e artistas negros em Paris, na Universidade de Sorbonne. Então, essa foto, gente, só ela a gente podia explorar 1h30, né? Porque aqui nós temos nomes muito importantes do pensamento negro e do pensamento da diáspora. Aqui estão nessa foto Léopold Sédar Senghor, aqui está Frantz Fanon, aqui está Cheikh Anta Diop, aqui estão Richard White, né, dos Estados Unidos, muitos autores, mas nós estamos falando de 1956, de um pensamento negro moderno, assim como um pan-africanismo moderno, porque o momento agora é de recompor o continente africano na condição de descolonização subalterna que lhe foi imposta, mas de forma autônoma. A imagem seguinte, por favor. Buscando aquilo que se chama do renascimento africano,
Isto é, buscando aquilo que autoras como o Wole Soyinka, né? Prêmio Nobel de Literatura em 1984. Wole Soyinka leciona em Londres, teatro em Londres. E o Wole Soyinka tem a ousadia de propor a teorização de um teatro que articule a dramaturgia grega com a mitologia iorubá, com a mitologia de Ogum, né? Ele faz essa mistura. A africanidade é mistura, não é separação, é mistura. Ou uma diretora como Vanuri Carriou, recentemente lançando o livro Punzi, né, que é uma ficção científica, que projeta uma sociedade distópica na África, uma sociedade Maitu, onde o problema não é a pobreza, o problema é a água, né, é a ausência de água, e uma solução para essa sociedade distópica. Então, nós temos Pantera Negra, que é fantástico como visão de futuro, como afrofuturismo, mas temos outras propostas, né? Outras estéticas, ideias, como aparece no filme Punzi. Mas já em 1966, um cineasta nigeriano chamado Mustafa Alassane, voltando dos Estados Unidos, resolve fazer à sua própria maneira, por sua própria conta, e sem sofisticação nenhuma, um filme de faroeste na África. Um filme de faroeste na beira do rio Níger. Coloca aí um bando que voltou dos Estados Unidos querendo ser cowboy, mas cowboy na África. E ele faz o seu filme. Tem um documentário fantástico chamado assim, Os Cowboys Também São Negros, que mostra isso. Então, esses cineastas, dramaturgos, escritores, poetas, artistas plásticos africanos não precisam perguntar qual é o estilo para poder fazer a sua diferença. Eles sabem que a África continua a ser importante para o mundo, não em termos de tecnologia como o Ocidente pensa, mas em termos de tecnologia como conhecimento humano. E por isso, a imagem seguinte, eu estou chegando no fim, viu, Rafael? Estou chegando no fim da apresentação, para deixar um espaço para o pessoal. Também a África tem seus teóricos, eu já mencionei alguns para vocês aqui, escritores, né? Chinua Achebe, Wole Soyinka, o Mudimbe, menciona agora Achille Mbembe, ou Achille Mbembe, né? Alguns chamam de Achille Mbembe, Achille Mbembe. Eu chamo Achille Mbembe, como nós falamos em língua portuguesa mesmo, que é um teórico que durante muito tempo foi visto como um intelectual africano importante, o que o é. Ele é camaronês, exilado dos Camarões pela ditadura dos Camarões, não pode voltar no seu país, lecionou durante algum tempo nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, passou pela França, nesse momento leciona na Universidade Witwatersrand, na África do Sul, desde 2005. Ele leciona ciência política na Universidade Witwatersrand. E ele, grande leitor de Foucault, inova nas suas interpretações a ideia de humanidade ao desenvolver alguns conceitos que algumas pessoas que estão assistindo aqui conhecem as obras dele, sobretudo o conceito de necropolítica, né? O direito de matar, né? De matar ou de deixar, ou de viver ou de morrer dentro dos sistemas políticos atuais. Mas, mais recentemente, o Achille Mbembe ele consegue sair dessa pecha de autor africano e começar a dialogar com o mundo. A obra dele, chamado Brutalismo, que acho que é a última obra publicada, é uma crítica muito profunda do esgotamento da ideia de relação dentro do mundo ocidental capitalista. É esse brutalismo, né, que esgota os recursos naturais, também os recursos humanos, que não aposta na humanidade, mas aposta no lucro, mas aposta no número, né? Essa alternativa, que é destrutiva, que coloca o planeta, né, num risco de desaparecimento, talvez num prazo tão longo assim, que ele estabelece uma crítica arrasadora, digamos assim, dos meios de comunicação, das redes de comunicação também, ele vai propor um conceito de devir negro do mundo, que é um conceito não apenas de subalternidade, mas também daquilo que é a humanidade do continente africano, que é a capacidade de se relacionar na diferença que os africanos e seus descendentes na diáspora têm, podem oferecer para o mundo. Então, o Achille Mbembe desenvolve um conceito que eu acho muito interessante de afropolitanismo, que é a capacidade de africanos e africanas conviverem com a diferença, ainda que em condição de subalternidade, quanto mais em condição de igualdade ou em condições ou oportunidades que lhes permitam explorar o melhor do seu potencial.
Então, esse afropolitanismo tem que ver com uma forma de cosmopolitismo vinda do sul e não do norte, vinda de lugares que foram sempre considerados lugares de privação, mas lugares que, ainda não dominando os signos mais importantes do domínio social, conseguiram resistir, sobreviver e mudar o mundo. Porque, efetivamente, os africanos negros da diáspora e os africanos do continente tiveram algo a oferecer para a história mundial, para a história da cultura mundial, para a história política mundial. E eu espero ter podido mostrar isso um pouco para vocês aqui hoje. A imagem seguinte, por favor, já quase finalizando, com algumas imagens dessa estética afropolitana que o Achille Mbembe fala, com uma designer como a Nike Monica Okundaye, da Nigéria, que traz, a partir dos tecidos da região Ibo que ela trabalha, todo esse aparente exagero de um ponto de vista ocidental, mas que traz essa exuberância das cores, da vida, que é o que efetivamente as culturas africanas valorizam. Ou de uma estética afrofuturista, não apenas no cinema, da Vanuri Carriú, mas na fotografia, do Osborne Macaria, que trabalha sempre com essa dualidade, pobreza, possibilidades, velhice, modernidade, algo, portanto, que aparentemente fere os olhos, mas que traz alguma coisa de novo. Assim como a moda do chamado saper, o saper de Brazzaville, do Congo, né? Essa moda exagerada, né? Com cores acentuadas que invadiu Paris. É esse afropolitanismo que valoriza, que não agride os olhos, mas que abre possibilidades, porque, afinal de contas, a cor negra é a junção de todas as cores, né? Então, essa ideia de diversidade também está mantida ainda aqui no afropolitanismo. Por isso, e é a última parte, Rafael, prometo, eu vou encerrar a minha exposição fazendo menção e um convite a vocês para, a imagem seguinte, por favor, visitarem um site que nós criamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando, chamado Biografias de Mulheres Africanas. Eu já pensava fazer isso, Mayara, mas quando você disse que ia levantar essa questão, eu falei, então vamos vender, né? Porque esse site, ele foi um convite que me foi feito por estudantes cotistas da universidade, negros e negras, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que queriam se ver representados e representadas, sobretudo de jovens mulheres negras. E hoje me parece que o que há de mais sofisticado no pensamento é o pensamento de mulheres negras. Então, nós desenvolvemos esse projeto durante dois anos de levantamento e de composição de biografias de mulheres africanas, do passado até o presente. Desde a mais antiga, né, do ser feminino, Australopiteco, que era menina, né, a Lucy, que viveu na África Oriental cerca de 4 milhões e 200 mil anos antes da nossa era, até mulheres na ciência, no cinema, na literatura, na vida empresarial, na vida política contemporâneas. Então, o link está colocado aí. Esse material, passa a imagem seguinte, por favor. Esse material tem uma base de apoio em referências que eu coloquei muito introdutórias, mas que dá uma base de leitura muito boa para vocês, seja da História Geral da África que eu mencionei, seja o livro do Elikia Bokolo, que eu acho que é a interpretação mais sofisticada da história africana atual é dele, que está aí, todos os livros acessíveis, né, para serem baixados da internet, o livro do Alpha Soul sobre as culturas tradicionais africanas, o livro da Madina Ali e da Ashola Palá sobre a mulher africana pré-colonial, na lógica que a Mayara nos trouxe, o meu próprio livro, Pensamento Africano no Século XX, que traz esse debate sobre negritude e pan-africanismo que eu falei, e o vídeo da Chimamanda Adichie, que, para quem não conhece, esse eu peço que vejam primeiro, que é extraordinário, que acho que mostra de uma forma muito mais eloquente do que a que eu falei aqui para vocês hoje, em 15 minutos, não precisou de 1 hora, né, nem 1h30, coisas que nós estamos tratando aqui hoje. A última imagem, por favor. Também coloco ali 2 exemplos de aula de história africana, porque com a pandemia nós fizemos aulas gravadas, né? Então, são aulas minhas, aí que vocês vão encontrar, então, aí sim, aulas específicas sobre os povos Yorubá e sobre os povos Congo, com análise de aula, né? Para quem tiver esse interesse. E documentários que eu acho que também são fantásticos da BBC, que trazem essas antigas civilizações no seu brilho, na sua diversidade, como eu mostrei aqui. Era isso, então, Rafael, por enquanto. Espero não ter abusado demais aí do tempo de vocês. E eu espero que tenha ficado um tempo que eu possa agora ouvir, né? Ouvir talvez não, né? Mas ouvir as questões, né,
que eventualmente tenham sido colocadas, se eu puder responder. Obrigado. Professor, foi maravilhoso, maravilhoso. Acho que superou e muito todas as nossas expectativas aqui. Eu poderia dizer que lê-lo é maravilhoso, mas escutá-lo é realmente assim uma experiência sensorial. Acho que o senhor despertou em todos nós aqui a cosmopercepção do que se trata aqui do africanismo. Foi realmente, professor, foi muito bom. E assim, a gente estourou o tempo, tá? Só para o senhor saber, a gente já está aqui. Mas eu tinha certeza absoluta que a gente estouraria quando vi a sua apresentação, depois de ter lido o seu livro, quando vi a prévia dessa apresentação, saberia que a gente estouraria, mas não teria problema nenhum da gente estourar. E acho que todos que estão aqui também, a gente começou com, já estamos no nosso horário, né? Como a gente teve mais de 170 participantes e seguimos agora ainda com mais de 120, né, participantes aqui. Então, eu queria... A Maiara está doida para fazer uma pergunta, mas eu vou fazer só uma pergunta aqui de um participante, tá? E vou pedir desculpa para outros, que caso a gente não possa fazer, eu vou fazer essa pergunta do Júlio de Castilhos. E vou fazer essa pergunta do Júlio. O Júlio, professor, em 2018, quando nós fizemos a nossa primeira palestra aqui no Veirano, o Júlio foi convidado para falar a nossa palestra. Ele é procurador regional eleitoral atualmente do Espírito Santo, procurador negro, estudou comigo na faculdade, ele é sensacional. E a pergunta dele, ele fala o seguinte, é só uma colocação, parece haver um movimento de historiadores brasileiros que começa com o estudo da escravidão, passa pela diáspora africana e chega até... Espera aí, só um minutinho. Internet... Peraí. E passa pela diáspora africana e chega até a história do continente africano como forma de entender as nossas origens. Inclusive, a professora Luciene Reginaldo, da Unicamp, chama isso de nova historiografia brasileira, ou seja, admite que os escravizados já traziam experiências anteriores de suas sociedades que foram incorporadas ao Brasil. Deixa eu só conseguir descer aqui... Estou perdendo. Quer que eu leia, Rafa? Espera aí. O senhor acredita que essa seja a razão desse novo olhar dos brasileiros para o continente africano? E aí eu adorei essa última pergunta aqui. E existe uma consciência dos países africanos do papel do Brasil no processo escravista? Muito obrigado pela oportunidade, Júlio. Excelente questão. Em primeiro lugar, Rafael, se me permite, se as pessoas tiverem questões que queiram colocá-las, uma alternativa que podia ser feita, e eu me disponho a fazer isso sem nenhum problema, seria de se recolher as questões, serem repassadas para mim, eu vejo as questões, gravo um vídeo respondendo-as e envio o vídeo para vocês, eu disponibilizo o vídeo, assim as pessoas não ficam sem a resposta. É uma possibilidade, caso queira. Maravilha, professor. Já aceitamos. Ótimo, excelente. Isso aí não tem nenhum problema. É claro que eu vou estar na minha casa, numa outra condição mais doméstica, mas dá para fazer sem nenhum problema. Deixo lá pelas 2 horas, quando minhas filhas estiverem dormindo, aí sem barulho, eu consigo fazer. Mas a questão é muito importante, que foi colocada pelo procurador Júlio de Castilhos. Sim, existe uma nova historiografia africanista no Brasil, que se constitui muito pressionada pela Lei 10.669. A Lei 10.669 não trouxe só a obrigatoriedade do ensino de África e afro-brasileiros nas escolas. Ela obrigou o meio acadêmico a ter que se repensar e também, como houve uma ampliação da presença de professores e professoras, pesquisadores negros dentro da universidade, em articulação com parcerias brancas, porque não é só a pessoa negra que deve pesquisar sobre temas africanos, qualquer conhecimento é aberto, né? Então, levou, assim, a uma ampliação e essa perspectiva atlântica, né? Ela ganhou um espaço significativo. E a professora Lucidene Reginaldo é uma das protagonistas disso, com certeza, lá a partir da Unicamp, né? A tese de doutorado dela sobre os rosários dos Angolas é extraordinário, porque já mostra as organizações negras, né, na Irmandade do Rosário, desde Portugal e, em parte, desde o próprio Congo, né, onde já houve o processo de cristianização. Então, sim, esse movimento ele é importante pelo reconhecimento da agência e do protagonismo. Acho que é isso que se trata efetivamente.
Agora, o outro movimento que precisa ser feito no Brasil é de considerar a perspectiva atlântica, né, de reconhecer essas conexões com o Golfo da Guiné, com Angola, com Moçambique, que efetivamente existem, mas também não desconsiderar que, fora desse eixo atlântico, tem outras histórias, né, no continente com as quais nós não estamos conectados. Então, se nós estabelecemos uma relação apenas pelo ângulo da simpatia, né, da conexão simpática, da continuidade, aí nós não vamos entender a diversidade profunda que essas sociedades trouxeram. Porque as sociedades africanas antigas, elas tinham características comuns de valorização da ancestralidade, da oralidade, de negação, né, de sobreposições. Então, a nossa África, ela é fundamentalmente banto. E é por isso que eu me sinto orgulhoso de ser parceiro do Ney Lopes, que foi o primeiro a defender isso no Brasil, em 88, no seu livro Bantos, Malês e Identidade Negra. Então, a nossa África, se queremos chegar na África profunda, ela é banto. Mas ela também é iorubá, ela é guineense, ela é moçambicana, ela tem esses dados de diversidade. Mas, sim, nós temos aí esse outro momento e a questão central é agência e protagonismo, sem esquecer responsabilidades. Porque uma coisa é você potencializar e positivar o continente africano. Outra coisa é você idealizar o continente e achar que não hajam desigualdades lá, e achar que não existiram desigualdades no passado, diferenças, que não tivesse existido história, porque história é processo, são diferenças, desigualdades, lutas, reivindicações. Então, sim, isso acontece. Eu tenho satisfação de fazer parte desse movimento. Nós temos um GT, né, nacional de História da África, na ANPU, muito aberto ao diálogo com a diáspora. Realizamos uns vídeos, inclusive, sobre isso, umas lives sobre isso na ANPU, que é a Associação Nacional de Pesquisadores, Associação Nacional de História, e temos também um vínculo muito forte com essa temática dentro da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que realiza periodicamente os congressos de pesquisadores negros, COPENES, né, em que esses temas são tratados. Mas, fortemente, é na ANPU que está esse campo acadêmico de pesquisa que tem trazido obras fantásticas, né, com nomes importantes, como a Lucilene Reginaldo, o Manolo Florentino, o Jaime Rodrigues, né, da Unifesp, em São Paulo, enfim, que tem tido trabalhos extraordinários e toda uma geração de jovens pesquisadores e pesquisadoras negras interessadas pela África fora apenas da lógica da escravidão, que é isso aqui efetivamente que se trata. Tá? Muito obrigado, então, mais uma vez, Rafael, a você pela oportunidade de poder estabelecer esse diálogo aqui com vocês. Tá bom. Ô, Mayara, você quer só fazer rapidamente a sua pergunta, ou você acha que não vai? Eu posso, se o professor deixar, eu faço. Claro, é bem sim, rapidinha. Sem nenhum problema. Tá? Na verdade, desde 2003, a gente tem a lei que tornou obrigatório o ensino a história da África aqui no Brasil, né? Só que o que a gente vê é algo bem diferente. Nem todas as escolas têm essa matéria, né? A educação, ela não trata disso. Então, eu queria que o senhor falasse brevemente por que isso acontece, por que essa lei não vingou, né? Qual o impacto e a consequência desse vazio que a gente tem hoje na sociedade que a gente vive. Eu vejo a Lei 10.639 e, por extensão, a Lei 11.645, porque a Lei 11.645 ela atualizou a Lei 10.639, também tornando obrigatório o ensino de história indígena. E essas duas leis impactaram na LDB, tornando obrigatório o artigo 26A da LDB, tornando obrigatório a história africana, afro-brasileira e indígena. Mas, na verdade, a ordem até seria inversa, seria a história afro-brasileira, africana e indígena. Ora, o que acontece? Eu vejo esse conjunto de leis como uma ação afirmativa de inclusão de memória. São leis que foram reivindicadas pelo movimento negro. Foi o movimento negro que levou a pauta dessas leis para o legislativo. E, durante muito tempo, a Lei 10.639 ficou engavetada. Então, há um processo de lutas para que essa demanda, que já está colocada na Constituição, né, começa a ser colocada na Constituição, fosse atendida, né, em termos do legislativo, né, transformada em lei. Um outro processo muito diferente e muito mais difícil é implementar a lei. Porque quando se torna obrigatório,
em primeiro lugar, a partir daí tinha que se dar elementos que pudessem atender aquilo que os professores reclamavam, que é de não ter conhecimento algum, de não ter condições, de não ter formação. Então, o governo Lula e o governo Dilma forneceram bases para isso. Nós tivemos durante anos, por exemplo, um programa do MEC, né, chamado Uniafro, cuja verba era dirigida para a produção de projetos, né, de programas e cursos de formação para professores, ou a produção de livros. A própria tradução da História Geral da África foi feita com dinheiro público, né? Foi lançada em 2011, ainda no final do governo Lula. Então, não estou colocando aqui a questão de quem era o governo, estou colocando que há uma política de Estado que vem se desenvolvendo desde os anos 90, muito pautada pelas reivindicações do movimento negro. Que, agora, uma vez, um dos mais importantes, né, teóricos do movimento negro contemporâneo no Brasil, que é o professor Amaury Mendes Pereira, me deu uma definição da Lei 10.639 que eu achei fantástica. Ele disse o seguinte: a Lei 10.639 foi um presente do movimento negro para o Brasil. Porque a Lei 10.639 não é uma lei para pessoas negras. As pessoas negras buscam a sua história. Ou têm outros meios de conhecê-la que não a escola. A Lei 10.639 e 11.645 foi para todas as escolas, para todos os brasileiros verem a africanidade ou verem, né, os elementos da presença indígena hoje, em nós todos e todas. Então, ela é uma lei que é uma ação afirmativa de uma alta potência anticolonial, porque ela descoloniza, né, o nosso ensino, que é um ensino pautado, né, na perspectiva europeia apenas. E é por isso que ela demora para pegar. Então, eu diria para você, Maiara, o seguinte: 450 anos de escravidão e 500 anos de dominação sobre as culturas indígenas não se resolve em uma década. Até agora, muita gente cumpre, mas não executa a Lei 10.669. Cumpre na Semana da Consciência Negra e principalmente no 20 de novembro. É uma visão reduzida, né? Vai levar um tempo ainda para que a justiça social que está colocada nessas leis, que é uma justiça social não para as pessoas negras, é uma justiça social para o Brasil. Enquanto o Brasil não ver a sua marca africana, não sentir a sua marca africana e a sua marca indígena presente, ela não avança como sociedade, porque ela estará pensando apenas a partir de uma matriz que é muito importante, que é a matriz europeia, que não tem que ser colocada na cesta de lixo. Mas há muito espaço para que outras matrizes sejam colocadas e parte do que era a matriz europeia ceda espaço. Então, para isso, tem que ceder espaço, tem que haver mudança curricular. A BNCC, atualmente, procurou fazer isso. Mas não adianta apenas lei, não adianta apenas normativa, tem que haver um trabalho de conscientização. Tem uma colega que diz o seguinte, que a Lei 10.639 ela acaba dependendo muito dos afeitos à causa. É daquelas pessoas que têm um apego pela causa porque sabem que é uma causa justa. Mas nós temos que avançar, e para avançar tem que institucionalizar. Essa institucionalização tem que começar pela universidade e tornar essa disciplina obrigatória para quem está sendo formado para atuar no mercado depois. Não só para professores, mas para advogados, engenheiros, médicos e todos entenderem que nós não estamos falando de uma questão negra ou indígena. Nós estamos falando de uma questão que somos nós todos. Mas não adianta falar de nós todos olhando para o outro, mantendo a ideia da alteridade, né? Então, acho que é um pouco isso. Isso explica que vai demorar ainda um tempo. Mas talvez seja melhor esse tempo, desde que uma perspectiva de consciência se amplie. Porque também muita coisa se ampliou, justamente porque há muitos professores afeitos à causa, negras e não negras, indígenas e não indígenas, que têm lutado por isso. A gente tem que reconhecer os méritos delas também, tá? É um pouco por aí. Perfeito. Obrigada, professor. Olha, professor, eu queria então aqui, em nome do nosso escritório, em nome da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, tenho um prazer enorme. Vocês conseguiram perceber que eu sou péssimo em mexer aqui na internet, né? Mas consegui verificar aqui e é uma alegria muito grande ver que o nosso sócio fundador, o Dr. Ronaldo Verano, está até agora aqui, está presente na nossa palestra, até agora assistindo sua palestra também aqui, o Dr. Ronaldo, do qual todos nós muito nos orgulhamos. Então, assim, em nome do Verano, em nome da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, a gente agradece muito por essa aula, que foi realmente maravilhosa. Eu já recebi diversas mensagens aqui
A gente temos diversos sócios, diversos membros do comitê gestor, diversos membros de todos os escritórios da Aliança, e está todo mundo realmente extasiado, professor. Muito obrigado. Eu já lhe convido para que a gente estenda essa nossa conversa aqui em outros bate-papos no nosso escritório. Já convido também os nossos amigos de outros escritórios para que façam isso também nos seus escritórios, porque foi realmente maravilhoso. Tá? Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por toda essa aula que o senhor trouxe para a gente aqui, como isso abriu aqui a nossa mente. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a Maiara, a todas as pessoas que nos assistem, da gestão do Veirano Advogado. Que honra para mim poder ter falado para vocês todos. Fico à disposição para as questões, como eu havia dito, não é retórica, fica aberta essa possibilidade, assim como é só me convidarem que eu vou. A função do professor é essa, é estar onde ele é demandado. Muito obrigado, ainda mais sabendo que é um diálogo muito importante como esse que nós começamos a estabelecer aqui. Obrigado, uma boa tarde a todos e a todas. Então, continuamos. E fica o material à disposição, caso vocês queiram, estão autorizados plenamente a divulgar. Eu já salvei em PDF, por isso mesmo, que ali tem os links de acesso que as pessoas podem ir além, caso queiram. Tá bem? Tá bom, a gente vai divulgar esse material. Convido a todos também a comprarem um livro, A História da África, Antigas Sociedades Africanas, todos os demais livros do professor, que são maravilhosos, leitura fácil, didática. Como foi essa aula aqui? Tá bom? Muito obrigado a todos e nos vemos nos próximos eventos da Aliança. Tchau, professor. Tchau, Maia.